Galera, eu gosto muito de tratar foto, eu sempre fui, desde que eu comecei com a fotografia digital, isso foi lá em 2006, quando eu comprei minha primeira câmera, que eu sempre me interessei muito, né, pela pós-produção. Na verdade, eu fotografo há um pouco mais de tempo que isso, então eu comecei lá por volta de 2000, 2001, com câmeras de filme. Só que eu morava numa cidade do interior, era uma coisa, era muito difícil, assim, eu era totalmente leigo, completamente amador, então eu não sabia revelar meus filmes, eu mal sabia escolher um bom filme para fotografar. E nessa época eu gostava, fotografava bastante, assim, já tinha né, comecei a desenvolver um pouco de composição e tudo, mas no final não gostava muito das minhas fotos por causa disso, porque eu não tinha um controle sobre a revelação dessas fotos, sobre as cores, eu não sabia direito como que funcionava tudo isso. E quando eu migrei para o digital, que foi lá em 2006, quando eu comprei minha primeira câmera digital, eu sempre já tive muito interesse de mexer no Photoshop, né? No começo eu aprendi a mexer no Photoshop, tratando minhas fotos, claro, pequei muito, exagerei bastante, mas isso é importante, inclusive, para você, assim, não tenha medo de tratar suas fotos, porque é tratando que a gente aprende como é que faz, né? E então, assim, eu acredito muito que o tratamento, um bom tratamento para sua foto, ele é importantíssimo. Eu falo muito que ele é tipo 50% do seu olhar, né? O seu olhar na hora de fotografar, claro, é muito importante, importantíssimo. A sua composição, a mensagem que você quer passar naquela foto, mas a sua pós-produção, o que você vai fazer com aquela foto para realçar essa mensagem, é muito importante, se não tão importante, tão importante quanto, né? O processo de tratamento, na verdade, ele é uma etapa, então, como está escrito aqui, é uma etapa muito importante no processo de construção da sua imagem e ele faz parte do seu processo criativo. Então, é através do tratamento, muitas vezes, que você consegue ganhar força e conseguir mais facilidade para desenvolver, por exemplo, uma identidade visual para a sua fotografia, né? Eu falo isso porque o tratamento, vocês vão ver muito hoje, eu vou falar muito isso, que não tem certo nem errado, tá? Deixa eu olhar aqui, comentários, beleza. Não tem certo nem errado. Tratamento é um processo, ele não é uma receita, então não tem o jeito certo. Eu acho que a gente tem que entender alguns aspectos técnicos e usar eles para desenvolver a nossa identidade, né? Fato isso é que uma mesma foto, por exemplo, pode ter várias interpretações ao ser tratada. Eu gosto muito desse exercício de pedir várias pessoas diferentes para tratar uma foto e a gente começa a ver os resultados, como eles podem variar muito, né? Então, essa é uma foto de um casamento, que eu fotografei, é uma foto simples, né? Mas que tem uma luzinha chegando lá do fundo e tal, uma luz natural. E aí eu pedi, né, para várias pessoas diferentes tratarem essa foto e recebi várias interpretações dela. Olha que legal, quando a gente olha assim, ó, essa é a primeira, olha aqui, outra pessoa já colocou uma coisa muito mais contrastada, né, as sombras mais fortes. Tem uma aqui que está bem lavadinha, com as cores bem suaves, pouco saturada, né, se a gente comparar com essa foto anterior aqui, super saturada, as cores, o vermelho do tapete, o sol amarelo entrando ali atrás. E aqui, por exemplo, ela bem de leve. Teve gente que fez em preto e branco, um preto e branco daqueles mais lavadinhos. E teve gente que fez um preto e branco mais contrastadão, assim, bem mais forte, com as sombras bem pesadas. E esse aqui, na verdade, aproveitou bem o crop, né? Então, a foto original, ó, eu acho que duas. Alguém deu uma balançadinha aqui, outra e tal, mas esse aqui foi mais além e aproveitou bem o crop. Então, assim, já fiquem sabendo que nós vamos falar um bocado sobre o crop também, que é uma ferramenta importantíssima na pós-produção das suas fotos. Olha essa foto aqui, por exemplo. É uma foto, essa é a foto original, como eu entreguei para o casal. E é uma foto da praia, final de tarde, já não tinha mais sol, sabe? Aquela luzinha caindo no final da tarde. E eu interpretei ela dessa forma, da mesma forma que outra pessoa interpretou essa foto assim. Então, e aí você vê que viram duas fotos completamente diferentes, né? Assim, de apelo visual, estético. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Maravilha. Então, é isso que eu falo, que quando, né, é isso que eu quero mostrar quando eu falo que a pós-produção, o seu jeito de tratar a sua foto, ele é muito importante para a sua identidade fotográfica, a identidade visual.
Claro que, né, o seu jeito de fotografar, ele pesa muito, muito mesmo, porque uma foto sem mensagem, uma foto sem conteúdo, não adianta que nenhuma pós-produção vai salvar. Mas, então, eu relaciono muito, né, eu faço muito esse relacionamento com o tratamento e a sua identidade, né, a forma como as pessoas reconhecem uma foto sua quando veem passando ali no feed do Instagram. Muitas vezes o tratamento é responsável por isso, né? Ele faz toda a diferença no seu processo de construção da imagem. E, como eu disse ali no comecinho, o tratamento ele não tem um certo e um errado, não tem um jeito certo de se tratar a foto, né? Cada um trata do jeito justamente por isso, porque ele reflete muito a nossa forma de enxergar a mensagem que a gente quer passar. Então, a gente pode, né, por exemplo, eu gosto de um tratamento muito saturado. Eu vou passar uma série de antes e depois aqui, para vocês terem uma noção de como eu faço, né, o tratamento das minhas fotos. E então aqui, ó, eu gosto muito de um tratamento mais forte, contrastado, as sombras bem fechadas, né, bem escuras. Eu gosto muito de foto quente, sabe, do tom mais amarelado nas fotos. E isso é tudo gosto pessoal, tá vendo? Então eu tenho a foto original que ficou com um tom mais frio. Eu sempre fotografo, na verdade, com balanço de branco automático. Então muitas vezes eu acabo tendo que corrigir para deixá-la com um tom mais quentinho. E eu gosto disso. E o tratamento ele passa muito pelo gosto pessoal da pessoa. Por mais que eu goste do amarelo, nada impede de que você goste da foto com um tom mais frio. Na verdade, essas coisas, inclusive, a gente pode estudar o impacto delas na percepção da foto pelo observador, porque, né, as cores elas passam sensações. Então, quando você tá passando uma foto mais quente, ela é mais aconchegante, ela tem pode passar a ideia de ser um clima mais alegre, enquanto uma foto fria é uma coisa mais introspectiva, mais azulado, né? Assim, passa um clima frio, introspectivo mesmo. Tá? O preto e branco também ele é uma ferramenta muito importante. A gente vai ver que tem várias formas de se criar uma foto em preto e branco, trabalhar o contraste da foto, né? E gosto muito de usar ajustes localizados nas minhas fotos para direcionar o olhar do observador, né? Vocês podem ver que na foto da esquerda tá tudo muito homogêneo e o lado esquerdo dessa foto, onde tem o reflexo nas janelas, está muito claro, chamando muita atenção. Acaba que o casal ali fica meio perdido. E quando eu faço um tratamento mais localizado, escureço alguns pedaços para focar o olhar da pessoa no que eu quero que elas enxerguem, isso facilita muito, né, a percepção a leitura da nossa imagem. E vocês estão vendo aqui também que eu uso, né, além do crop, eu dei um bom crop aqui nessa foto, para tirar essa parte de baixo, onde tinha mesa de DJ e tudo. E sempre uso um Photoshopzinho para dar aquela detalhadinha nas bordas. Ali, no caso, tinha ficado um pedacinho da mesa que eu tirei e tal. Então, eu trabalho muito com isso também, tá? Eu não sou muito restrito, não sou aquele cara que vê preocupação em tirar coisas da foto. Claro, né? Não vou alterar completamente a minha foto, isso aí eu já não acho legal, mas tirar coisas que atrapalham a leitura e que, se você tirar, a sua foto vai ficar mais limpa, mais homogênea, sem mudar o que de fato estava acontecendo ali, sem mudar a mensagem que ela passava originalmente, para mim tá super tranquilo, tá? Então eu mexo muito, sabe? Tem fotos e tem fotos e fotos, né? Uma foto de casamento, ela pede, às vezes, muito menos trabalho, muito menos, né, detalhes na pós-produção do que uma foto de um ensaio, por exemplo. Então, e a pós-produção, muitas vezes, ela te ajuda, né? Hoje a gente tem ferramentas incríveis, tanto câmeras com qualidade muito boas, que permitem recuperar suas fotos, quanto ferramentas no Lightroom que permitem você pegar uma foto dessa que estava completamente, né, perdida e, no final das contas, salvar. E geralmente é aquela foto, né? Na festa acontece muito isso, que você tem uma sequência de fotos, mas aquela que você queria certinho, o canhão de luz passou, o flash falhou e tal. Então eu uso muito também a pós-produção para consertar algumas fotos que eu não queria perder por causa de um problema técnico, né? Então
A produção é importantíssima. Como eu já disse, não tem um jeito certo, o tratamento é um processo, ele não é uma receita, mas todo processo, quando a gente pega, se a gente aplicar um método em cima dele, a gente consegue entender esse processo e seguir o nosso caminho dele, usando aquele processo como uma ferramenta. Então, a gente não precisa ficar comprando presets, por exemplo. Eu já comprei, claro, né? Eu aprendi muito comprando presets, mas hoje em dia eu acho legal eu mesmo dar a minha versão do tratamento e transformar aquilo em um preset para mim, para eu poder usar no futuro. Eu acho que quando você entende a ferramenta, todo o processo, você cria uma facilidade muito grande de construir, né, linguagens visuais ali com o seu tratamento, sem depender de copiar, de comprar, de nada, porque é isso, cara, o tratamento é identidade. Então, se você fica comprando presets, as suas fotos vão ser confundidas com as fotos de mais centenas de fotógrafos. Então, não façam isso, né? Aprendam a usar a ferramenta e a tratar as suas fotos. Na verdade, eu quero que vocês entendam o tratamento como um processo e a partir de agora, sempre que vocês forem tratar uma foto, ou várias fotos, mas vamos pensar no começo agora, tratando uma foto só, eu queria que vocês dividissem esse processo em 4 etapas, que são bem importantes. A primeira é o crop, né? O crop é cortar a nossa foto, refazer ali, ajeitar, finalizar a nossa composição. E é uma parte muito importante, apesar de ela não ser aquela coisa do tratamento direto, mas ele geralmente é a primeira coisa que eu faço, né? Por que o crop primeiro? Porque a partir do crop você tem a sua foto finalizada e muitas vezes, às vezes, você está ali, já começa a tratar a foto, passa pincel aqui, passa pincel ali, depois cropa e perdeu um maior tempão tratando áreas da foto, por exemplo, que você não precisava tratar. Então o crop sempre vem primeiro, tá? A segunda etapa é aplicar um tratamento base na sua foto. O que seria esse tratamento base? Na verdade, a base é a cara da sua foto. Basicamente, fazendo um trocadilho com o nome da etapa, é como se você pegasse e trabalhasse ali as relações de contraste na sua foto. E o que é o contraste? Contraste é a diferença, a grosso modo, o contraste são diferenças, né? E no caso de uma foto, o contraste ele se dá pela diferença entre sombra e áreas claras, né? Quanto mais diferente o preto é do branco, mais contraste sua foto tem. Quanto mais parecido o preto é com o branco, né, mais voltado para o cinza, menos contraste a sua foto tem. Eu gosto de mostrar, deixa eu só ver se eu acho aqui uma coisa. Ah, tá aqui, ó, histograma. O histograma, na verdade, ele é uma ferramenta muito importante para a gente entender um pouquinho sobre tratamento de fotos, porque o histograma ele mostra, né, a relação de contraste da sua foto. E o histograma é o seguinte, galera, ele é um gráfico, né? E a gente tem aqui, do lado esquerdo dele, a gente considera que a área de preto da sua foto e do lado direito a área de branco. E aqui vocês estão vendo uma montanha, né? Mas essa montanha ela é formada por vários risquinhos, né? Ou seja, é um gráfico de frequência, para quem lembra lá da matemática, das coisas lá do ensino médio. Esse gráfico ele é um gráfico de quantidade de pixels, tá? Cada pontinha dessa curva aqui, cada topozinho dessa montanha, que pula aqui para fora, é uma linha que representa a quantidade de pixels que tem o tom que está nesse eixo aqui. Então, vocês veem que tem um eixo passando do preto para o branco, e cada pontinho aqui vai representar a quantidade de pixels que tem no preto total, no preto um pouquinho, o preto vai clareando. Aqui, ó, a quantidade de pixels que tem no cinza médio. Então, essa foto aqui é uma foto, por exemplo, que ela é uma foto com pouco contraste, que a maioria dos pixels dela estão entre a área de escuro, médio e claro, principalmente na área de médio, né? E poucos, cada vez menos, da área clara e na área de preto, na área de branco e na área de preto. Então, o histograma mostra para a gente o contraste. Por exemplo, se a gente pega uma foto toda preta, vocês conseguem ver o histograma aqui em cima, ó, no canto superior direito, perto da logo aqui do StreamYard, tá? Normalmente, o histograma, ele é um gráfico desse, cada foto vai ter o seu,
Aqui, por exemplo, tem um gráfico, né? A foto tem vários tons de cinza, de branco, então ele é bem distribuído. Quando a gente pega uma foto totalmente preta, vocês vão ver que só tem um pontinho, ou seja, todos os pixels dessa foto estão nessa área aqui de preto, né? Lembrando que da esquerda para a direita vai ficando branco. Então não é um preto total, mas é um preto já bem escuro e todos os pixels dessa foto são pretos. Se a gente pega uma foto branca, vocês conseguem ver à direita aqui no cantinho, que todos os pixels estão brancos, tá? Se a gente pega agora e passa para uma foto que é metade preta, metade branca, vocês vão ver aqui, ó, que tem metade dos pixels estão na área de preto e outra metade estão na área de branco. E assim por diante, uma foto cinza, todos os pixels dela estão na área central, na área de cinza médio. E se você pega uma foto com 3 cores, né? O preto, o cinza e o branco, não 3 cores, mas 3 graus da escala de cinza. Você vê que todos os pixels de um lado da foto estão no preto, boa parte dos pixels ali estão no cinza médio e no branco. Então, eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Vamos pegar aqui, ó, uma foto mesmo minha. Deixa eu ver se dá para ver no modo... A gente olha o contraste, é uma foto bem contrastada, uma foto em preto e branco, tá? Ela tem, então, áreas muito pretas e muito brancas, ou seja, ela é uma foto contrastada. O preto, ele é muito diferente do branco e tem pouca coisa no cinza médio. Então, você olha para o histograma dela, a parte dos pretos está bem alta, cheia de pixels com essa área mais preta, alguns pixels na área mais clara, alguns picos aqui, ó, né? Quando a gente encosta lá, você vê que sua foto está estourando, tá? Se tiver muitos pixels no branco total, é porque sua foto estourou. Aqui ela estourou um pouquinho, que estava muito sol lá fora, eu acabei cometendo esse deslize. Mas se você pegar uma outra foto que tem um contraste baixo, olha como muda o histograma dela. Você já não tem nenhum preto total, nenhum branco total e muito cinza médio. Ou seja, vocês entenderam o que eu quero dizer com contraste, se é a diferença entre o preto e o branco, né? Quanto mais o preto é diferente do branco, mais contraste tem. Quanto mais o branco é igual ao preto, menos contraste tem na sua foto, tá? Então, voltando ali para onde a gente estava, quando a gente divide nessas etapas, então, eu primeiro falei do crop, e agora eu estou falando do ajuste base para a sua foto, que é basicamente a relação de contraste que a sua foto vai ter, tá? A relação como as sombras são, como as altas luzes são, e claro, também as cores, né? Porque aqui eu falei para vocês de foto em preto e branco, mas o contraste está presente nas cores. Eu expliquei com preto e branco que seria muito mais fácil da gente entender, mas com cores é basicamente a mesma coisa, só que em vez de uma escala de cinza, a gente tem uma escala de azul, vermelho e verde. E aí complica um pouco mais, seria legal se você quiser entender, pegar um livrinho ali que explica muito bem, assim, né? Tem vários conteúdos sobre isso, tanto relacionados à fotografia como em outras coisas, porque na imagem digital é sempre assim, ó, o famoso RGB. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, vá a fundo, mas eu te garanto que não é uma coisa que também vai mudar a sua vida. É legal a gente que é fotógrafo entender, né, as ferramentas, os mecanismos, mas eu acho que aqui cabe uma explicação mais prática. Então, daqui a pouquinho eu vou passar em cada uma dessas etapas e a gente vai ver elas sendo aplicadas direitinho na foto, tá? Mas tomem, né, fiquem com isso na cabeça. Primeiro você cropa, depois você cria uma base para sua foto, um contraste, uma identidade de cor para aquela foto, uma identidade de sombras e altas luzes, e depois você passa para a etapa 3, que é um ajuste corretivo e localizado, que é o quê? Corrigir uma exposição de uma foto que ficou super exposta, ou uma foto que ficou escura, corrigir talvez um balanço de branco, e você pode aplicar isso na foto como um todo, né? É um ajuste corretivo geral, né? Escurecer uma foto inteira, clarear uma foto que estava escura como um todo, ou você pode fazer isso em pequenos pedaços da sua foto, que é o ajuste corretivo localizado. E é um ajuste bem bacana, é muito legal de você usar, e o ajuste localizado é uma coisa que vai, se você não faz e começar a fazer bem feito, vai trazer muito impacto para suas fotos, tá? E a quarta fase, então, que seria finalização, que é a aplicação de nitidez e redução de ruído nas suas fotos.
Então, quando vocês pegarem uma foto para tratar agora, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, eu fiz isso durante muito tempo, eu sempre tratei foto assim, eu pegava uma foto, ia lá e fazia tudo que eu tinha que fazer nela de uma vez. Cropava, aumentava ali a exposição, ao mesmo tempo que eu já mexia no contraste, nas sombras, e mexia nas cores, e tudo de uma forma, tudo muito misturada, tá? E quando você faz isso, de foto por foto, principalmente se você está tratando várias fotos, a coisa desanda, aí você perde muito tempo e você não consegue ter um tratamento muito homogêneo. Então, a partir de agora, pense em sempre que você estiver tratando uma foto, que você tem 4 etapas ao se tratar uma foto. Primeiro, cropar e ajustar a sua composição. Segundo, criar a cara da sua foto, dar uma base de tratamento para ela. O terceiro, corrigir alguns problemas que a sua foto tenha, seja como um todo ou seja em áreas localizadas. E nesse corretivo localizado, ele também serve também como uma etapa importante do processo criativo. Vocês vão ver que ele não serve só para corrigir, mas como também para dar um toque especial nas suas fotos. E a última etapa, a finalização, que é a redução de ruído e nitidez. Principalmente a redução de ruído, deixa por último, tá, galera? Porque é um ajuste que pesa no seu Lightroom, e se você não tem um computador muito potente, o seu Lightroom começa a dar uma agarrada, principalmente se você aplicar redução de ruídos em um lote de imagens. Assim. Eu percebo isso no meu computador e melhora muito quando eu deixo a redução de ruídos só para o final do tratamento, tá? E seguinte, então vamos lá. Vamos primeiro falar desse primeiro processo aqui. Eu quero demonstrar para vocês essas 4 etapas. Então, separei algumas fotos e eu vou trabalhar em cima delas, mostrando como que cada etapa é aplicada e como entender o que acontece em cada etapa, tá? Como eu falei, a primeira etapa é o crop. O crop é o seguinte, galera, cortar, sem dó, refazer a sua composição, e muitas vezes, se precisar, corta mesmo e tal. Não tenham medo, não tenham, sabe, às vezes vergonha de falar, porque tem uma corrente de pessoas que fala que a foto é como deve sair da câmera, que o olhar está ali na hora de fotografar. Claro, concordo muito com isso até certo ponto, até o ponto que isso me impede de poder corrigir meus erros depois, quando eu tenho uma ferramenta incrível aqui para usar, que é o Lightroom, ou Photoshop, ou qualquer outro programa que você use para editar imagens. Então, assim, eu sou cropador mesmo e eu sou neurótico, sabe? Eu acho que o crop é uma ferramenta incrível para você refinar a sua foto e deixá-la muito melhor, às vezes por causa de um detalhezinho que passou despercebido na hora de você fotografar, e ali depois você tem a chance de dar um cropzinho, esconder uma coisa que estava incomodando visualmente na foto, ou aproximar, ou fechar um pouco mais seu quadro quando não deu. Principalmente a gente que trabalha com casamentos, com eventos, fotografia de criança, de família. Cara, é muito difícil a gente ter uma composição perfeita, porque as coisas estão acontecendo, não param e acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Você está para lá, você está para cá. Eu, principalmente, eu tenho o costume de trabalhar com uma lente só, uma lente fixa, então eu não tenho o zoom ali, muitas vezes não dá tempo de eu chegar, muitas vezes eu estou ali meio contorcido, e por aí vai. Então, tem muitos detalhes que passam despercebidos ali na hora, quando você está fotografando, né, sob pressão, com o tempo, as coisas acontecendo, independente de você estar preparado ou não. Então, muitas vezes um crop vai te ajudar muito, tá? Quando eu estou cropando minhas fotos, eu sempre uso o Lightroom. Tem muita gente que gosta de cropar no Photo Mechanic, por exemplo. Eu não gosto porque ele não me mostra o resultado final. Você tem que, sabe, você entorta um pouco a foto, você tem que ficar entortando o pescoço para ver a foto, assim, isso dá um pouco de nervoso. Porque no Lightroom, quando você entorta a foto, né, a foto continua aqui, né? Tá, ó. É o contrário, né? O quadro fica sempre fixo e você vai mexendo a foto dentro dele. Lá no Photo Mechanic é o contrário. O quadro é que vai girando, então você tem que ficar meio entortando as coisas. E uma coisa muito importante, como eu falei, a gente vai ver ali no começo, tá? Desculpa, a gente vai ver ali no final, na segunda parte da aula, sobre produtividade. Essas 4 etapas que eu falei para vocês ali, né? O crop, a base, a correção e a finalização, elas são aplicadas em lote. Então, assim, se eu tenho esse conjunto de fotos para tratar aqui, eu vou
tratar eles juntos de uma vez só, eu vou começar cropando todas. Depois que eu fizer o crop de todas, eu vou começar a fazer uma base e aplicar em todas. E depois que eu aplicar a base, eu vou corrigir uma por uma, passar pincel em uma por uma, e depois aplicar redução de ruído e nitidez em lote, em várias fotos ao mesmo tempo. Isso vai te dar um ganho de produtividade muito grande, a gente vai ver com mais detalhes ali, mas um dos principais motivos que eu faço isso é que eu consigo otimizar o Lightroom para o processo que eu estou fazendo. Então, vamos cropar. Cropar a ferramenta R, né, de rato, no Lightroom, ou então você vem aqui, aperta o D de dado, vai para o módulo revelação e clica nesse quadradinho aqui. Essa aqui é a ferramenta. Deixa eu voltar para o lugar, redefinir a foto. E como que eu gosto de fazer para cropar as fotos? Eu fecho esse menu aqui, tá? O menu da direita. E aperto no teclado a tecla L de luz 2 vezes. E aí a minha tela escurece e eu não tenho mais nenhuma distração enquanto eu estou revendo a minha composição e tentando acertar alguns detalhes na foto. E aí, cara, o que você faz? Você vai, olha como fica muito fácil. E uma coisa importante, por exemplo, prestem atenção no canto direito dessa foto aqui. Você tem aqui, parece que é uma mesinha lá no fundo, você tem uma coisa preta, né, a toalha saindo com um fundo preto aqui. Do lado esquerdo dela você tem a janela e tal. Olha, quando eu fecho um pouquinho a minha composição, eu tiro aquelas distrações ali, principalmente do canto direito. Opa, aqui, ó, olha só. E minha leitura fica muito mais limpa, sabe? O crop é ótimo para você rever as bordas das suas fotos e deixar a sua composição muito mais limpa. Olha como fica mais... Por mínimo que eu tenha feito, uma coisa muito simples, olha como ela está muito menos poluída do que nessa foto aqui, ó, a original, né? Com crop, sem crop, com crop, sem crop. Então eu gosto muito do crop de detalhes, sabe? Depois olhar para a sua foto e falar o que está me incomodando, e eu quero que vocês prestem sempre muita atenção quando estiver cropando suas fotos, nas bordas dela, tá? A borda de imagem é uma coisa que pouca gente dá a devida atenção, e a gente sempre tem uma coisinha para eliminar nas bordas que vai fazer a sua imagem ficar muito mais limpa, beleza? Aqui outra coisa, ó, deixa eu... Opa! Aqui. Por exemplo, eu vim aqui e cortei, se a gente ver a foto original... Você percebe que aqui, ó, das costas da menina da direita para o fim da foto tem um espaço pequeno, tá? E das costas da menina da esquerda para o fim da foto tem um espaço um pouco maior. Eu gosto sempre, nesses casos, de deixar o mesmo espaço. Então, por exemplo, na verdade, o que eu fiz foi esconder aqui a menina da direita, né? As poluições aqui na direita da foto. E aqui eu não gosto de deixar. Se essa está encostando, se a da direita está encostando na beiradinha da foto, eu gosto, é um toque meu que a da esquerda também esteja, tá? É uma coisa assim... É uma dica de composição para vocês, muito sutil, mas que vai ajudar muito na percepção da sua foto como uma foto mais limpa, uma foto mais trabalhada na composição. Olha essa foto aqui, por exemplo. Do lado esquerdo eu tenho uma cadeira, eu tenho um baú aqui pegando com várias coisas em cima, e do lado direito eu tenho a bordinha da janela que me incomoda também. Talvez aqui no teto eu consiga até tirar um pouco disso aqui. Se eu fizer só um cropzinho nela, ó, muito sutil, eu já escondi várias coisas que estavam incomodando. Olha lá, original, cropado, original, cropado, original, cropado. Vocês estão vendo? E o crop, então, é muito isso. Quando você está cropando, galera, outra coisa, outra dica, um atalhozinho que eu uso aqui também, é o seguinte... Você fechou todos os menus, né? E você apagou as luzes do Lightroom apertando a tecla L para isolar a sua foto. E agora, se você apertar a setinha para o lado, como você cropou essa, eu quero passar para a próxima. Se eu só aperto a seta do lado no teclado, ele mexe na composição da foto aqui. Então, você tem que apertar a tecla Ctrl mais a setinha. Então, é sempre Ctrl setinha para passar para a próxima foto, ó. A setinha vai mexer na composição e o Ctrl setinha para a próxima foto. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou mostrar algumas, mas acaba até que fica repetitivo. É legal você pegar até suas fotos que você já tratou e tal. O crop é uma coisa que dá para fazer depois, tranquilamente.
Mas olha aqui, o lado direito da foto tem um quadro, tem abajur, tem várias coisas. A parte de baixo aqui tem uma cadeira também que me incomoda. Então a primeira coisa é esconder essa cadeira, automaticamente já começa a esconder ali, ó. Aqui eu vou cropar um pouco mais nessa foto. Mas olha só como fechou muito e limpou a minha composição completamente, ó. Ela era assim, eu cropei, ficou assim. Só o que interessa está na minha foto, né? Tem aquela frase clássica da fotografia, que é o que não soma, some. Então, se esse quadro aqui ele não contribui com nada para sua foto, com a mensagem que você quer passar, e ele pode sumir simplesmente com alguns cliques na sua foto, então faça ele sumir sem dó, tá? Ó, extintores de incêndio aqui no canto direito, né? Plaquinha de extintor. E mesmo está muito aberta, a foto que acabou ficando muito aberta, eu estava com a grande angular, não quis chegar muito perto ali, o padre estava do lado, não ia chegar muito atrapalhando, então fiz mais aberta, e depois eu venho aqui, ó, cropzinho, no que realmente interessa, né? Que são os noivos e as pessoas olhando para eles. Então, ó, foto original, foto cropada. Tá, eu acho que já deu para entender, ó, aqui a Simone fotografando aqui do lado, eu acho que eu consigo sumir com boa parte dela, tá? Então, usem bastante o crop e entendam que ele é uma ferramenta muito importante para suas fotos terem uma leitura mais leve, mais homogênea e mais limpa. Olha só, original, cropado, original e cropado, tá? Aqui, ó. Esse cara aqui da direita é legal, ele até apoia a minha composição aqui, mas ele não tem nada a ver com o assunto. Então você vem aqui e fecha, tá? Às vezes não é uma foto sua, é a foto do freela que fez e você não gostou um pouquinho, mas muitas vezes um crop resolve bastante. E você muitas vezes consegue achar até outra foto dentro daquela foto, que talvez você não tenha gostado tanto, mas um crop legal resolve bastante. Tá vendo, ó? Sem crop, tá torto, eu fotografo muito torto também, então eu tenho que sempre cropar. Ó, a tiazinha, você tá preocupado, nossa, a tia não sai dali, ficou do lado da menina. Tem que dar um crop e pronto, sumiu, tá tranquilo. Né? A vovó aqui, ó, o padre, né? O padre veio com a mão aqui, ó, tentando abrir assim, já dá aquela, abrir um pouquinho para receber a aliança que a avó estava trazendo. E tem outras coisas aqui, as pessoas de costas, então eu posso cortar aqui tranquilamente. Ó, vai sobrar um pouquinho da mão do padre ali, mas isso aqui, você, num pincelzinho, você escurece aqui, você tira rapidinho no Photoshop, mas nem precisa de Photoshop, é um pincel mesmo. Olha aqui, ó, a foto não cheguei muito perto, fiquei de longe, muitas vezes na igreja você não tem muita mobilidade, você vai lá e conserta a sua foto no crop. Então fica cropa, não cropa. E aí vai, tá? Então eu acho que deu para entender a importância do crop, e eu acho que não precisa muito ficar passando muitas fotos aqui, né? Então essa, galera, é a primeira etapa, sabe? Então sempre isso. A primeira coisa, faça o crop da sua imagem. Se tem várias fotos para você tratar, mesmo que elas sejam de temas diferentes, por exemplo, eu tenho também, eu não trato só as fotos de casamento. Eu costumo deixar minha câmera aqui, eu fotografo sempre em casa, né? A Clarinha, as coisas aqui em casa. E, sei lá, uma vez por semana eu baixo os cartões, e aí às vezes a gente tinha feito um passeio, né, e, sei lá, e outras fotos em casa, mesmo que as fotos sejam diferentes, na hora de tratar é tudo em lote, tá? Então você faz o crop geral em todas, isso vai te poupar tempo, porque olha só, se você está tratando uma foto, né, vamos abrir o menu aqui de tratamento, opa, ele está aqui. Para você tratar uma foto e cropar ela ao mesmo tempo, você tem que vir aqui, você mexe um pouco na exposição, aí você liga a ferramenta do crop, faz o crop, desliga ela e continua o que você estava fazendo. Quando você já não tem que ficar indo, liga crop, desliga crop, vem aqui no botão, volta para o crop, refina e tal, já é um grande ganho de coisa. E aí você ainda tem a oportunidade de otimizar o Lightroom, deixar ele bonitão lá para você, ó, fechar os menus, porque você não tem mais que ficar acionando e desacionando o menu, deixa a foto assim, você consegue ter uma visão muito melhor e muito mais clara sobre o que está acontecendo ali naquela foto, né? Então, eu espero ter convencido vocês da importância de se cropar as nossas fotos, tá? A segunda etapa, galera, é o seguinte, é o ajuste base. Eu acho que esse aqui é muito importante. O ajuste base é basicamente o preset que você comprou e que você aplicou na sua foto,
só que é uma coisa que você vai fazer por você mesmo, tá? Então, você vai aprender a criar os seus próprios presets. Deixa eu ver aqui. Nossa, essa limpeza na borda, na hora de diagramar o álbum, dá uma diferença enorme. Concordo? Concordo total, Renato. Principalmente que no álbum você tem várias fotos no fundo branco, né? Então, às vezes, num caso desse aqui, por exemplo, ó, faz toda a diferença, porque é um fundo branco e aí você tem uma coisa preta no canto aqui, né? Fazendo contraste com o branco. E quando você elimina, né? Já fica muito mais suave, muito mais limpo. Então, faz muita diferença mesmo. Prestem muita atenção nas bordas das suas fotos. Tá? Então, aqui, ó, galera, é o seguinte, o ajuste base. Eu separei várias fotos aqui, de vários jeitos, vários tipos de fotos, vários temas, para tentar ser mais democrático, né? Tem gente que faz mais ensaios, tem gente que faz casamento na igreja, tem gente que faz ao ar livre, enfim, tem a hora da festa, tem casamento de noite, tem casamento de dia. Então, eu separei algumas aqui. Eu não sei se eu vou fazer todas, porque pode acabar ficando cansativo e repetitivo, mas o ajuste base, ele é o seguinte, galera. Eu vou pegar essa aqui primeiro, para começar. Mas, então, o princípio, ó, eu não vou mexer aqui, por exemplo, em exposição, tá? Exposição é um ajuste corretivo. Se a sua foto foi feita assim, estava escura, você precisa corrigir a exposição. Então, quando você tem um volume grande de fotos, tá? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui. Vamos supor que isso aqui são fotos de um trabalho que eu tenho que entregar e eu vou tratar elas, né, basicamente com a mesma cara, com a mesma base. Então, pega uma foto, não pega uma foto que está escura, não pega uma foto que está igual a essa, que está subexposta, e nem pega uma foto que está, sei lá, muito clara, né? Aqui, eu geralmente fotografo subexposto, raramente eu fotografo muito claro. Pega uma foto que está com exposição razoável, normal, porque aí você vai trabalhar os ajustes e quando você aplicar aquilo numa foto subexposta, depois é só você corrigir a exposição que ela vai ficar legal. Agora, se você cria sua base sobre uma foto subexposta, na hora que você corrigir a exposição vai ficar totalmente diferente, tá? Então, escolhe uma foto com uma exposição legal, tá? Razoável, padrão, homogênea, nem muito escura, nem muito clara, como a maioria das suas fotos vão ser, espero que sim, que você não fique errando muito a exposição, a menos que seja de propósito, e depois a gente fala disso. Mas pega uma foto sua, vai lá para o módulo de revelação, e aí você começa a criar uma base. A primeira coisa que eu uso para criar a minha base é o perfil de cor, tá? É esse ajuste aqui. Para quem está com o Lightroom atualizadinho, ele vai estar aqui. Ele costumava ficar lá por último, lá em calibração, mas já faz um tempo que ele está aqui em cima. Perfil de cor é como o Lightroom vai interpretar as cores e as sombras e altas luzes da sua foto. Que é isso? Sabe quando você está fotografando na sua câmera, você regula ela lá, aí você entra no menu e tem lá o modo de imagem, padrão, paisagem, retrato, né, vívido, saturado, não sei como é. É basicamente isso, é como a câmera está interpretando as cores. E aqui no Lightroom, se você fotografa em RAW, que é o que eu aconselho a fazer, eu acho que o RAW está aí, hoje em dia não tem nem muita desculpa, porque não tem espaço, gasta muito espaço e tal. Eu acho que se sua câmera faz RAW, fotografe em RAW, porque você vai ter, nossa, muito mais facilidade, muito mais recursos para tratar suas fotos, tá? Um deles é esse, quando você fotografa em RAW, ele não fecha esse perfil na hora que você está clicando a foto, ele mantém isso em aberto e depois você pode mudar. Por exemplo, essa foto foi feita com uma Fuji. No menu da Fuji eu tenho essas opções, ó, Classic Chrome, Pro Neg High, aqui é tudo abreviado, né? Velvia Intenso. Olha como muda do Velvia Intenso para o Classic Chrome, como que as cores são interpretadas de uma forma completamente diferente, tá? O Velvia Intenso é muito mais saturado, Classic Chrome é uma coisa mais pastel, né, mais desaturado e tal. E aí que começa a entrar o seu gosto, tá? Na hora de montar a sua base da foto, isso vai muito pelo gosto pessoal. Não é errado você usar o Velvia, da mesma forma que não é errado você usar o Classic Chrome. O certo é usar o que fica mais bonito para você. Eu acho que não tem muito isso.
E aí, o que acontece? Eu tenho aqui os perfis da câmera, se você entrar aqui, ó, tem vários, tá, vários. Deixa eu fechar os menus. Tá tudo aberto. Ó, você tem aqui, por exemplo, Adobe Hall. Vamos nos da câmera, correspondentes da câmera. Tem todos os perfis da minha Fuji estão aqui. Isso tudo aqui eu encontro lá no menu dela, tá? Se você fotografa em JPEG, você tem que definir isso lá na sua câmera, porque depois você não vai conseguir mudar aqui. Se você fotografa em JPEG e colocou em Classic Chrome, seu JPEG vai sair assim, pronto. Se você colocou em Velva, beleza, assim. Agora, se você fotografa em RAW, você pode escolher isso depois. Isso já é uma grande vantagem, tá? Então, tenho todos os da câmera e tenho também da Adobe, tá? A Adobe criou alguns perfis padrão para ela. E eu acho isso muito interessante, principalmente para mim que muitas vezes fotografo com duas câmeras de marcas diferentes, tá? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, o vívido da Fuji, ele é muito diferente do vívido da Nikon. Então, as fotos com câmeras diferentes, elas vão ter uma diferença muito grande no tratamento e fica mais difícil da gente igualar, equalizar aquilo. E quando eu uso, por exemplo, o Adobe Vívido, cadê? O Adobe Vívido é um que eu gosto. Ele vai ser aplicado e ele vai ficar mais parecido quando você aplica ele numa foto da Nikon e outra da Fuji, sabe? Eles não ficam tão diferentes. Então, assim, eu gosto muito, a Fuji tem lá uns perfis de cor muito legal, mas eu acabo usando, na maioria das vezes, os próprios da Adobe, porque eles equalizam mais quando eu estou trabalhando com câmeras diferentes. E aí você tem outros, né, outros mais antigos e tal, você vai passando o mouse, vai mudando, mas isso aqui eu já acho que é meio viagem, assim. Eu acho que você tem que se manter aos da Adobe ou da sua câmera, porque essas cores, isso aqui é muito mais, você consegue numa tonalização dividido, e numa tonalização dividida, num ajuste de curvas, e eu acho que é melhor aqui nesse momento você se manter numa coisa mais limpa e tal. Então eu acabo, meu gosto pessoal, lembra, galera? Falei muito, tratamento é identidade vem muito do nosso gosto pessoal. E quando a gente tem bom gosto, a gente, né, tem uma identidade que as pessoas gostam. Então vem aqui, eu coloco Adobe Vívido e tal. Se você trabalha com uma câmera só, fica à vontade lá para ir nos da sua câmera. E eu começo geralmente por aqui. Eu vou usar o Adobe Vívido, que eu gosto muito, tá? Beleza. Ou, na verdade, vou usar o Adobe Cor. Beleza. Apliquei aqui. Deixa eu voltar, desculpem. Apliquei a Adobe Cor. Vocês viram que varia muito. No final das contas, ela já estava, não vai fazer muita diferença. É o que ela vem com padrão. Quando você importa a sua foto para o Lightroom, ele já vem no Adobe Cor. Aí o próximo passo meu, primeiro eu não mexo em nada aqui desse menu básico, tá? Eu até fecho ele. Mexi no perfil de cor, fecho aqui o básico e venho na curvas de tons. Eu gosto muito de trabalhar a curva de tons. Por exemplo, aqui você tem, onde você está trabalhando basicamente o seu histograma. Olha aqui, ó. Você tem nesse quadradinho o histograma desenhado, você passa o mouse, ó, ele vem aqui, ó, onde você está a área. Não sei se vocês vão ver porque está muito pequenininho, mas aqui embaixo aqui, ó, aparece escrito escuros, sombras, escuros, claros, realces, né, que são as áreas de preto total, sombra, o médio e o muito claro. Então, eu gosto de trabalhar aqui na curva de tons. A curva de tons tem dois modos de ser trabalhada. Geralmente, esse aqui que é o padrão, né, com os sliders, ó, você mexe neles e você muda o contraste da sua foto por área, sabe? É diferente de você mexer aqui, que mexe no contraste como um todo, tá? Né? O contraste, como eu falei, é a diferença entre os tons escuros e os tons claros da sua foto. Quando você mexe aqui, você avisa para ele assim, ó, eu quero escuro diferente de claro, de uma forma geral. Quando você vem aqui, você pode falar assim, eu quero só as áreas claras mais claras, as áreas de extremo realce mais claras ou escuras, você pode trabalhar por áreas, sabe? As áreas do cantinho do histograma, mais do meio, mais da ponta. Então, você tem um controle muito mais preciso sobre o seu histograma e sobre o contraste da sua foto. Você tem esse modo aqui, que é o primeiro, com os sliders, e tem o segundo, que você clicar nesse quadradinho aqui, ó, ele fecha os sliders, né, os sliders abertos, você clica aqui nesse quadradinho, clique para editar curva de ponto. Aí fecha o slider e abre aqui a curva para você mexer nela, ó, pessoalmente, assim, ó, sei lá, né, diretamente, desculpa. E você tem aqui nessa opção de contraste médio, contraste intenso.
Uma curva clássica de contraste, ela faz um S. Vocês estão vendo aqui, ó, é um S bem suave, mas é um S, ou seja, ela reta, e quando você quer dar mais contraste, você faz os pretos ficarem mais pretos e os brancos lá em cima ficarem mais brancos. E é aqui que você faz aquele negocinho, ó, de... Deixa eu tirar aqui. De deixar sua foto mais lavada, sabe? Hoje não se usa tanto, mas teve uma época que todo mundo queria fazer isso, ninguém sabia como, e é por aqui. Eu gosto, vou deixar do zero aqui, eu gosto de fazer o quê? Eu venho aqui primeiro e dou uma subidinha, mas é muito pouca, ó. Se vocês forem ver lá no topo do quadradinho, tá lá as medidas, eu deixo no 3, 4, mais ou menos por cento, e beleza, acabo que não mexo muito mais nisso. Desligo, venho aqui, ó, gosto de puxar minhas sombras, tá vendo, ó, escuros, e se consigo puxar eles bem para cima, tá? A princípio ela vai ficar meio lavada, meio sem contraste. E aí eu puxo as minhas sombras mais para baixo, tá? E aí vou reajustando aqui, ó. Posso deixar um pouquinho mais escuro, tudo. Volto lá. E aí a experimentação, galera. Ó, aqui talvez eu puxe um pouquinho, gosto de um escurinho. E aí você vai trabalhando. Isso aqui é basicamente como eu dou a cara para minha foto, tá? Outra, só para mostrar, ó, ajuste antes e depois. Não muda tanto, tá? É um ajuste delicado às vezes e é bem tranquilo de se fazer. Outra coisa que eu gosto de mexer aqui, por exemplo, é um pouquinho de contraste através desse desembaçar, mas isso aqui é frescura minha. E não puxa muito não, que ele acaba com a sua foto. É um pouquinho, puxa aqui 5%, e tem gente que gosta de deixar um clarity aqui para dar uma textura a mais ali, mas sempre usem isso com muito cuidado, tá? Ó, 5%, numa foto preto e branco, o clarity você pode puxar um pouco mais. Mas fora isso, você pode mexer na vibração, tá? Agora vamos falar de cores. Eu acabei de dar um contraste, ó, minha foto original era assim, e aí mexi um pouco no contraste dela, vocês veem que ela ficou um pouco mais contrastada, né? Ó, aqui estava mais suave, e aqui, depois que eu fiz, os pretos ficaram mais pretos e os brancos ficaram mais brancos. Na curva de tons, tem mais uma coisinha, eu gosto muito de mexer aqui no claros, ó, tá? Vocês vão ver que estourou um pouco, talvez, mas isso depois eu vou fazer um ajuste corretivo, voltando a exposição para o normal. Beleza, então, ó, já dei meu contraste, minha foto que era assim, ficou assim, agora eu vou trabalhar com as cores. E como eu trabalho com as cores? Você tem uma ferramenta aqui que é o HSL, que tem todos os tipos de ajustes possíveis com a sua cor. Você pode pegar uma cor e transformar em outra, por exemplo, laranja, você pode, olha o rosto dele, fica vermelho ou fica meio esquisito. Isso aqui é difícil, é perigoso, tá, galera? Então, tons de pele, tipo laranja, amarelo, vermelho, não mexam muito nisso, porque você pode ter uma surpresa desagradável na hora de imprimir sua foto e a pessoa sair com o rosto vermelho. A única coisa que eu mexo aqui no matiz, então, é o verde. Eu gosto de puxar o verde um pouquinho mais para a direita. Olha só como ele está amarelado. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais verdinho. Só isso, tá? Puxei o verde, beleza. E aí você tem ajustes de saturação, por exemplo. A saturação do laranja vai mexer no seu tom de pele. Se você quer uma pele mais saturada, aumenta a saturação do laranja. Você quer uma pele mais desaturada, tal. São coisas que eu mexo muito pouco, tá? A não ser, por exemplo, quando você está trabalhando com uma luz dura, talvez o laranja, depois que você aplicar bastante contraste, o laranja fique muito saturado, você vem aqui e tira um pouquinho de saturação ou aumenta um pouquinho da luminância. Ó, a luminância é legal, tá vendo? Olha como ela clareia bem o rosto das pessoas. Então aqui você vai trabalhar um pouquinho as suas cores, e outro jeito de trabalhar a saturação das suas cores é aqui, ó, vibração. Olha como você puxa a vibração para cima, ele satura muito os tons de azul e tal, mas olha, percebe como a pele dela não saturou tanto. Claro, eu fiz um ajuste extremamente exagerado para vocês perceberem. Olha como o azul ficou totalmente artificial e o rosto dela não. Se eu puxo a saturação, ela já fica com o rosto mais amarelão, mais saturado. Então, a vibração é uma saturação a mais nos tons que não são os tons da pele. Você pode puxar mais e deixar uma foto mais colorida. E tem um macetinho também para você mexer na saturação, que você pode vir aqui em calibração, lá embaixo no menu, e mexer aqui, ó, em saturação do azul primário. Olha como muda muito a saturação também, ó.
Eu acho bem bacana. Às vezes eu dou uma puxadinha aqui. E outra coisa legal para você mexer aqui também são as sombras, tá? As sombras, ele tem a colorização das sombras. Às vezes a gente estava muito acostumado a brincar que a foto da Nikon é verde, foto da Fuji é roxa e não sei o quê. Então é aqui que você corrige essas coisas. Sua foto puxa muito para o verde, por exemplo, você vai lá e arreda isso para o roxo. Se é uma foto que saiu roxa da sua câmera puxa para o roxo, você vai lá e volta para o verde. Geralmente eu deixo no 0, a não ser que eu sinta alguma necessidade de puxar isso para algum lugar. Essa foto, para mim, por exemplo, ela tá perfeita. Não tá nem verde nem roxa, tá legal. Beleza? Que mais que a gente pode falar de cor aqui? Tonalização dividida, que é uma coisa que eu uso pouco, mas aqui, ó, é aqui que você entra com aqueles efeitos malucos na sua foto e tal, e começa a dar um tom diferente para ela. Quando muito eu uso aqui a saturação bem baixinha, num tom quente aqui nas sombras, e beleza. Se for ver, ó, se for passar sua foto para preto e branco, ele vai colorir ela. Tem que tomar cuidado com isso. Não usa tonalização no preto e branco, a não ser que você queira uma foto preta e branca tonalizada, né? Beleza, então não vou usar tonalização nessa foto. Eu acho que é basicamente isso, né? Primeiro eu trabalhei o contraste aqui na curva de tons, depois trabalhei as cores, mexendo na saturação através da vibração e nos tons do verde aqui através do matiz. E pronto, essa é a cara da minha foto. É uma foto que era assim, no começo, original, em RAW, como saiu da câmera, e depois de eu criar a minha base para ela, ela ficou assim, tá? Beleza? Ok. E agora sim, né, eu faço alguns ajustes nela, de correção. O que seria essa correção nessa foto? Por exemplo, talvez o rosto dele esteja um pouco escuro, eu precise clarear. Eu acho que aqui no canto superior direito está um pouco estourado as altas luzes. E principalmente uma coisa que eu gosto muito, que é o que eu falei para vocês, que eu gosto de fotos mais quentes. Então eu vou pegar esse balanço de branco, puxar um pouquinho, deixar tudo mais amarelinho. Venho no pincel, em vez de clarear a foto como um todo, eu uso um pincel para clarear o rosto dele aqui, tranquilo. Basicamente, é isso, galera. Essa foi uma foto fácil de ser tratada, ela estava com uma luz suave, então não tem muitas variações de sombra e luz, estava bem exposta com uma cor bonita. Mas olha ali, ó, fiz ali, criei minha base e corrigi muito pouca coisa. Esqueci de corrigir aqui, ó, que eu falei para vocês, que era de apagar um pouquinho aqui. E é isso. Então, ó, vocês têm basicamente isso. Ajustes de crop, que é esse aqui, essa ferramenta. Ajustes de contraste, que basicamente você vai usar a ferramenta de curvas de tons. E ajustes de cor, que você vai usar a vibração e o HSL. Depois disso, você vai corrigir ou não algum defeito que a sua foto tenha. Depois você vem aqui, quando ela está pronta, quando você já tratou todas as suas fotos, tá? Depois que tiver feito isso para todas as suas fotos da sequência, você vem aqui e aplica nitidez, aplica redução de ruído. Beleza? E agora eu separei aqui para vocês, mais ou menos, algumas fotos para tratar para vocês, para mostrar mais ou menos como é o meu processo, tá? Eu vou começar com uma foto... basicamente do... não, desculpa. Antes disso, vamos voltar aqui um pouquinho. Você foi lá, você tratou a sua foto. A foto era assim, você criou a base e ela já está no contraste. Para você não ter que fazer isso em todas as outras fotos, tem duas opções. Na verdade, a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui, ó, no menu da direita, tá? O seu deve estar aberto isso aqui. Eu gosto sempre de fechar, que fica um pouquinho mais leve o Lightroom. Você vai vir aqui em predefinições, né? Você vai selecionar essa foto que você acabou de criar a sua base, predefinições, você clica nesse maisinho aqui e criar uma predefinição. Então eu vou colocar aqui aula, só para a gente saber qual que é. E aí você pode, né, escolher onde você vai colocar, aqui está só a opção de predefinição do usuário, mas você pode criar um novo grupo de predefinições e tal, vou deixar aqui mesmo. E aí você vai escolher o que você quer incluir nessa predefinição. Equilíbrio de branco eu não coloco, tá? Porque é muito pessoal para cada foto. Geralmente, como eu faço no equilíbrio automático, elas já estão bem parecidas, eu tenho que alterar pouco. Para mim, no meu processo, o equilíbrio de branco é um ajuste corretivo e não de base, tá? Vamos pensar aqui nos ajustes de base. Então, eu quero tratamento e perfil,
que é aquele perfil de cor que a gente escolheu ali, que eu escolhi o da Adobe. E no tom básico, exposição para mim é ajuste corretivo, realce para mim é ajuste corretivo. O resto eu acabei não mexendo ali, mas vou deixar marcado, porque às vezes eu dou um totozinho ou outro nas sombras e tal. Não mexi em nada, mas deixo marcado aqui. Curva de tons, principalmente, foi o meu principal ajuste base. Textura e claridade eu mexi um pouquinho, desembaçar. Nitidez eu não quero agora. Os ajustes de cor eu deixo todos marcados, né? No caso ali eu acabei só mexendo no verde um pouquinho, mas vou deixar tudo marcado. Tonalização dividida, que se você está usando é legal, é um ajuste de base. Desmarca os filtros graduados e radiais, que são ajustes localizados. E a redução de ruído também não quero, que é um ajuste de finalização. Eu, particularmente, não uso correção de lente, e se você usa, eu te aconselho a aplicar isso mais no final do seu tratamento, porque é um ajuste que pesa também e deixa o seu Lightroom bem lento quando você aplica isso em várias fotos. Vou desmarcar. Transformação é para uma foto ou outra, para consertar a perspectiva. Efeitos eu não uso, e esses dois aqui eu deixo marcado. E aí você vem criar. E aí pronto, você vai estar aqui, ó, aula. Então, você tem uma base sua, da mesma forma que se você ver aqui, eu já tenho as minhas bases. Ó, eu tenho uma base para cor e uma para preto e branco, outra base para cor um pouquinho diferente, outra para preto e branco, outra para cor, ela está escurinha porque o perfil é da Nikon, tá? Então, essas cores aqui são da Fuji, essa aqui é da Nikon. E aí eu vou salvando. Sempre que às vezes eu faço um casamento, que eu faço uma coisa diferente, um pouquinho diferente do que eu estou acostumado, eu vou lá e salvo com uma nova predefinição. E agora sim, você pode ir lá e pegar suas outras fotos, ir para o módulo de revelação e aplicar. Vamos ver se, por exemplo, eu acabei de criar um preset para uma foto que foi feita ao ar livre, com uma luz suave, de dia, num lugar aberto, tudo bem colorido. Eu vou aplicar esse preset numa foto feita numa igreja que está escura, né? Ela está subexposta, tem algumas áreas de branco que estão quase estourando. Vamos ver o que acontece. E ficou pesado para mim. Eu achei que ficou pesado, porque aqui é uma foto, como eu falei, é uma foto que estava escura, mas talvez se eu puxar um pouquinho agora os corretivos, né? Corrigir a foto, ó, apliquei a base e vou corrigir a foto. Agora eu puxo um pouquinho, clareio um pouco de forma geral, tiro um pouquinho dos realces, e é uma foto que está amarelaça, eu vou puxar um pouco para cá. Já funcionou bem, tá? Precisaria de ajustes agora. Como é uma coisa muito diferente, eu vou ajustar aqui, talvez eu puxe um pouco mais, ó, dos escuros, tá? Tá vendo como você mexe muito nos escuros? A pele da pessoa, ela fica estranha, com uma textura muito estranha. Por isso que eu gosto muito de puxar os escuros para cima e as sombras para baixo, tá? E aí acaba que funciona bem, ó, com poucos ajustes. E agora o que eu posso fazer? Eu posso ir lá, salvar uma nova predefinição aqui e, sei lá, aula igreja. E ela vai funcionar geralmente bem melhor para as fotos mais escuras, com esse tipo de iluminação, do que para uma foto que é feita ao ar livre. E aí você marca as mesmas coisas aqui e cria. Agora eu já tenho 2 presets. E é assim que você vai construindo os seus presets. Você vai testando, você vai criando as suas bases e vai salvando elas. E aí depois você pode ir aplicando em fotos diferentes. Olha como é uma foto que já melhorou bastante, ó. Né? Eu vou redefinir ela aqui. E agora eu vou aplicar aqui para você o preset aula igreja e fazer as coisas de correção que eu fiz. Ó, clareia, tira um pouco de realce e tira um pouco do amarelo. E aí continua a minha correção aqui. Eu pego aqui, ó, escureço um pouco, né, tiro um pouquinho de exposição de realce aqui, ó, no vestido que está estourando, onde está muito branco. E aí começa a fazer o meu ajuste localizado, que muitas vezes ele não tem a intenção só de corrigir alguns detalhes, mas também de direcionar o olhar do observador para onde eu quero que ele olhe para a foto, tá? Então eu vou escurecendo em volta das pessoas. Aqui o que eu quero? Quero as pessoas, eu quero os noivos, eu quero os convidados. Então acabo escurecendo um pouquinho aqui, escurecendo um pouquinho ali, tá? Posso exagerar, tem uma plantinha aqui no canto esquerdo da foto aparecendo. Eu posso escurecer ela completamente.
E isso, galera, não é novidade nenhuma do mundo digital, não é modinha, não é nada. Isso aqui é o velho processo que eles chamam de dodge and burn, né? Que é clarear e queimar a foto, que era muito feito na hora de revelar o filme. Então, eles aplicavam, né, mais químicos em uma área da foto onde eles queriam que ficasse mais clara, né? Deixava menos tempo de exposição. E eles faziam muito isso. Você tem documentários incríveis de fotógrafos antigos. Eu acho que tem no filme do Sebastião Salgado, mostra ele fazendo isso com uma foto. Então eu venho aqui, crio um novo pincel e vou clarear um pouco o rosto dele, que ficou meio escuro, talvez as mãos, talvez aqui. E aí sua foto vai ganhando uma forma diferente. Olha como se você olha para a foto original e para depois de tratada, depois que eu apliquei minha base, corrigi e direcionei o olhar, olha como o rosto dele salta mais na foto, né? Ó, antes e depois. E aí, essa base que eu acabei de criar, por exemplo, ela pode servir para um preto e branco também. Porque em cima dessa base que eu criei aqui, aula igreja, eu posso mudar aqui e adicionar um perfil de preto e branco para ela. Geralmente o 3 é um que eu gosto. E a mesma coisa, quando você quer transformar uma foto em preto e branco, você vem aqui nos perfis, tá? E vai ter os aqui, ó, preto e branco. PIB, são os últimos, ou os da sua câmera, que tem algumas opções em preto e branco também. E aí você simplesmente troca para um perfil preto e branco. Você não vai lá e faz isso aqui, ó. Quer ver? Eu estava aqui com Adobe Cor. Você não vem aqui na saturação e tira a saturação. Porque quando você faz isso, você perde um controle importantíssimo, que é o controle, né, equivalente ao que a gente tinha aqui para as cores, só que com preto e branco. Então você vem aqui, volta com a saturação e seleciona um perfil de preto e branco para você que você goste. Tem várias opções, ó. Você tem esses aqui, você tem uns mais lavadinhos. Quer ver? Deixa eu colocar lá no final, lá, ó. Os últimos aqui, eles já são mais... nem tem tanto, né? Não, tá. Ó, o 12, olha como ele tem, né? Já é mais lavado, as sombras. Você tem várias opções diferentes. Eu gosto do 3, é um que eu tenho usado bastante. Eu aplico ele e aí assim a minha foto fica preta e branca. E agora você pode vir aqui, ó, onde você tinha um HSL cor, você tem a opção PB. E aí sim, você vai tratar, ó. Vamos olhar essa foto em cor. Ela tem muitos tons de laranja, tem vermelho, né, tem amarelo, então são as principais tonalidades dela são quentes. Quando você transforma para ela em preto e branco, você consegue mexer na luminância do laranja. Olha como quase tudo nessa foto é laranja. Se eu escureço o laranja total, não sobra nada. Se eu clareio ele, a foto estoura toda. Então aqui você pode trabalhar os tons, né, de cada cor. Olha o tapete lá, ó, o tapete é vermelho, alguns vestidos. Então, se você só diminui a saturação de uma foto que estava colorida, você perde esse controle, e esse controle é importantíssimo para você conseguir um preto e branco mais impactante. Na hora de criar um preto e branco também, o que eu faço? Eu mexo no clarity, aqui, claridade, coloco um pouquinho mais, coloco lá por volta do 20. E basicamente esse é o meu perfil preto e branco. Então eu crio uma base para cor e depois em cima dessa base eu vou criar uma base preto e branco para tratar as fotos desse conjunto de fotos, para que o meu preto e branco e a minha cor eles tenham a mesma base, a mesma cara, o mesmo contraste e não fica aquela coisa assim, as fotos coloridas super contrastadas e as preto e branco meio com um contraste totalmente diferente. Então é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça. É sempre criar uma base, principalmente para você que vai tratar um ensaio ou uma sessão de fotos que você saiu na rua para fazer num dia. Eu vou fotografar na rua na minha cidade, passei a tarde toda fotografando, voltei lá com um monte de fotos legais. Então descarrega ela, selecione e na hora de tratar faz isso. Cropa uma por uma, cria uma base, experimenta essa base em várias fotos, vai ajustando essa base. Quando você chegou numa coisa que você gostou, salva ali uma predefinição, e aí em cima dessa predefinição você começa a trabalhar o seu preto e branco, né? Escolhe o perfil preto e branco, e aí faz o que você quiser, mexe aqui na luminância das cores, pode mexer um pouquinho mais na curva de tons, evita mexer muito, porque senão fica muito diferente da cor, né? E eu gosto, a claridade, ela dá um aspecto, ó, você tira muito. Isso aqui é uma coisa que, cara, eu acho que devia ser proibido, viu? Não sei se vocês usam, quem usa, me desculpe, mas claridade negativa é uma coisa que deixa muito feia a foto, tá? E eu gosto dela pro positivo.
E então é basicamente isso. Eu acho que eu espero que vocês tenham entendido o que é criar a base e depois fazer ajustes corretivos, tá? E eu vou começar a fazer um tratamento para vocês darem uma entendida e ver como que eu uso, né? E ficar mais familiarizados com as ferramentas do Lightroom. Eu vou começar por essa foto aqui. Essa é uma foto de silhueta, né, cara? É uma foto clássica. Eu acho que a gente já viu muitas fotos, já virou uma foto clichê na fotografia de casamento, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho a minha fotografia espontânea, meus momentos e tal, mas eu vim de um longo tempo fotografando paisagens antes de fotografar casamento, e isso me remete muito a essa época, então eu gosto. Eu vejo uma paisagem bonita e tal, eu já dou logo um jeito de colocar um casalzinho ali e fazer alguma coisa daquele... É quase uma fotografia mais para mim, né? Uma fotografia para rever meus velhos tempos, do que uma fotografia que tem muita história para o casal. É bonita, é estética, eles vão adorar ter isso numa parede, mas enfim, não conta tanta história assim, não conta muita história. Claro, tem as exceções, tem as, né? Mas enfim, é uma foto muito bonita que eu adoro, que eu gosto de fazer. E geralmente, esse dia, por exemplo, era o finalzinho do ensaio, estava praticamente de noite, né? Vocês podem ver que o céu estava muito escuro. Eu já estava com ISO 3200, o F8, eu gosto de um F mais fechadinho, até para dar mais profundidade na foto, um sobre 200. E o que eu fiz? Né? Eu medi ali a paisagem, eu não queria que estourasse muito, eu fiz a foto subexposta mesmo. E aí coloquei o casal na frente de uma pedra que tem ali, na frente dessa paisagem, e liguei o meu flash atrás deles, rebatendo nessa pedra para dar o fundo claro e fazer a silhueta deles. E o que acontece? Essa foto aqui, a primeira coisa que a gente olha para o histograma dela, né, acabei de ensinar vocês sempre olhar para o histograma. Não precisa ser o expert da física para entender um histograma, mas você consegue olhar para essa foto e saber, por exemplo, que mesmo essa luz mais clara da foto aqui, ela está longe de estar estourada. Olha como ela está afastada do branco total. Ela está pegando aqui, ó, a gente tem aqui o... Como é que fala? O histograma, ele divide em 4 zonas. Ó. Se eu passo o mouse em cima, essas vocês não vão ver porque a maioria dos pixels estão lá. Mas se eu chego para o lado, olha, ele sombreia aqui uma outra área, que é a área de sombras, né? A primeira área dos pretos, a segunda área das sombras, a segunda dos médios, que ela chama de exposição, os realces e os brancos. Vocês podem ver que de realce e branco não tem quase nada, tá? Tudo o que tem ali está na área dos pretos, ou seja, a foto está quase toda preta. Mas não tudo perdido, né? Que eu falei, que encostou lá na beiradinha, perdeu. Você não vai conseguir recuperar nada. Se encostou no cantinho esquerdo aqui, tá preto, não tem informação. Mas se tiver do lado esquerdo e não tiver encostado, tá escuro, mas tem informação ali ainda. Tá? Então a maioria da informação está aqui e muito pouca coisa aqui nessa área de médios, né? Que é basicamente essa luz do pôr do sol aqui vermelha e a luz do meu flash. Então, você olhando para esse histograma, você entende, você não precisava nem ver a foto, tá? Eu posso tampar a foto aqui para vocês e mostrar só o histograma, vocês vão entender que essa é uma foto que está subexposta. E beleza, como que a gente começa a fazer isso? Eu vou aplicar a minha base aqui, tá? Vou aplicar essa que eu criei para a aula. Só que... Ah, tá. Aula igreja, que estava mais... O que acontece? Lembra que eu falei, não crie uma base em cima de uma foto subexposta, porque senão você não vai entender muito bem o que está acontecendo. Mas se eu tivesse criado uma base para um conjunto de fotos e aplicado aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou só corrigir, né? Já tem a minha cara de contraste, a gente não consegue ver ainda porque a foto ficou escura, mas depois que eu corrigir, esses detalhes vão aparecer. Então, o que precisa ser corrigido nessa foto? Basicamente, a exposição, tá? Vou fazer de uma forma geral aqui, olha como a foto vai brotando, vai brotando. E a gente tem que tomar um cuidado para ela não estourar. Aqui, ó, o ponto mais forte de luz da minha foto é aqui, ó, onde pegou o flash, tá? Bem atrás do casal. Então eu vou aumentando até que, tomando cuidado para isso não estourar. E olha quando eu vou aumentando, ó. Deixa eu voltar o zoom. Olha lá para o histograma, galera. A foto estava assim. Quando eu aumento a exposição, olha como os pixels vão indo do preto para as áreas mais claras, e lá o pouquinho que tem vai quase encostando lá nos brancos.
E aí você puxa até quase encostar no branco lá, né? Aqui é muito pouquinho, são poucos pixels, mas eles estavam aqui já na área, no finalzinho dessa área de médios, e agora ele já está entrando na casa dos brancos. E no final das contas, basicamente é isso que eu tenho para fazer nessa foto. É uma foto que foi fácil de tratar, porque eu tomei o cuidado de regular bem o flash. Se essa luz aqui do flash estoura, meu amigo, aí não tem conserto. Luz estourada, quando estoura demais, fica uma coisa assim a sua foto. Se essa foto tivesse sido feita originalmente assim, eu não ia conseguir recuperar isso aqui. Talvez, né, se tivesse um pouco menos, mas ia ficar estranho, não ia ficar natural. Então é muito mais fácil você recuperar uma foto que está escura do que uma foto que está clara, principalmente nas altas luzes, tá? E basicamente o que eu tinha que ter feito é isso. Eu esqueci de fazer o crop, lembra o crop? A gente fecha os menus, ajeita tudo aqui e aí refaz o crop. Gosto da linha do horizonte. Gente, fotografia de paisagem, regrinha de fotografia de paisagem que eu escutei assim a vida inteira. Linha do horizonte sempre reta, tá? Linha do horizonte torta pode funcionar às vezes para dar um efeito e tal, mas via de regra a sua linha do horizonte tá retinha e de acordo com a regra dos terços, ou seja, se você está fotografando uma paisagem e tem um horizonte, nunca coloque esse horizonte no meio da foto, e sim na parte mais, no terço, cruzando aqui a linha inferior ou a superior. Se você quer dar mais destaque ao céu, coloca o horizonte na linha superior. Então, lembra disso na hora de cropar suas fotos, lembra das regrinhas de composição, vai funcionar legal. Então, eu tinha feito, vamos lá, fiz o meu crop, apliquei a base, corrigi. Vocês vão ver que tem muito ruído. Eu sou uma pessoa que fotografa com ISO alto, com muito ruído, tá? E não ligo. Nesse caso, eu nem aplicaria redução de ruído, tá? Mas depois que eu já fiz tudo nessa foto, se eu estivesse tratando só essa foto e não tivesse uma sequência, agora eu aplicaria aqui nos detalhes a nitidez, que para as câmeras da Nikon eu gosto de colocar lá nos 90, as da Fuji eu nem mexo, eu acho que as Fuji já tem uma nitidez muito boa, e com esses 40 que ele já coloca aqui no arquivo RAW, eu já consigo bastante detalhes. Quando eu coloco muito, eu vejo que começa a dar defeito na minha foto. Eu coloco a nitidez nos 80 ali. A nitidez tem uma ferramenta que é a máscara, ou seja, aperta o Alt e clica em cima de máscara e você vai ver o seguinte, sem máscara ele aplica nitidez em tudo, onde está branco é onde está sendo aplicado nitidez. Quando você coloca a máscara, ele começa a aplicar, eu vou até o extremo, ele vai aplicar mais nas bordas ali dos elementos da sua imagem, tá vendo? As nuvens, esse caso não tem muito detalhe na imagem, mas ele, por exemplo, onde está preto, no céu, por exemplo, ele não precisa aplicar tanta nitidez. Então eu uso geralmente a máscara. A máscara é muito interessante você usar assim, você aperta o Alt, mexe na máscara e aí você consegue ver, aqui está aplicando nitidez na imagem toda, você vai fechando, ele vai aplicar, basicamente só nos contornos, né, o contorno do casal, da pedra, um pouquinho no céu, no contorno das montanhas. É só onde precisa mesmo. E a redução de ruído, aí é muito no olho aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver com detalhe aí pelo computador, mas geralmente eu aplico aqui uns 17 e tal. Eu nunca passo a redução de ruído dos 26, 27, no máximo 30, quando é muito exagerado. E eu gosto do contraste dela também lá no meio, para dar um pouquinho mais de nitidez. Então a minha foto final ficaria assim, foi uma foto fácil de tratar, né? Que na verdade, depois que você já tem aí o seu costume, as suas bases, a sua identidade de contraste, de cores bem definidas, se você redefinir essa foto para o começo, é muito rápido o processo de tratar ela. Vem aqui, cropou, arrumou, tá? Agora eu venho aqui, aplico o meu preset, né, a minha base, e venho aqui e corrijo a exposição. Acabou, a foto está pronta. Um tratamento muito rápido. Vamos para uma outra foto. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é um extremo. Vamos passar... Tinha uma foto boa dela aqui, Essa foto aqui é uma foto de festa. O que aconteceu? Eu estava com flash em cima da câmera, então ele pegou muito na noiva
e as meninas aqui embaixo, brindando com elas, estão totalmente escuras. E aí, o que eu faço com ela? Eu aplico a minha base, lembra? Aqui o crop primeiro. Eu vou cropar aqui, geralmente, nas meninas que estão aparecendo mais. Opa, às vezes você aperta sem querer. Cropei, conferi, isolei a foto, tá bonitinha, bacana. Agora eu aplico a minha base que eu desenvolvi aqui, aula igreja. E agora, gente, é o ajuste corretivo, tá? Se eu aumentar a exposição geral dessa foto aqui, o que acontece? Onde o flash pegou, vai estourar. Na hora que as meninas ficarem legais, a noiva vai estar completamente estourada. Então aqui eu preciso fazer um ajuste corretivo localizado com o meu pincel. Eu venho aqui na ferramenta do pincel e zero ele. Vamos clicar aqui, ó, aumentar a exposição e os realces. Uma dica, se você está usando flash, os realces vão dar uma clareada boa, sem tirar muito, né, sem abrir muito detalhe de sombra e mostrar muito ruído na sua foto. Então eu venho aqui clareando, ó, beleza, eu posso criar um outro pincel que eu acho que cabe mais 1 segundo por cima ainda, e aí eu vou, além de clarear só localmente, eu direciono meu olhar para elas. A noiva tá meio estourada, é luz de flash, tá? Então, quando é a luz do flash, se eu aplico o realce exagerado, ó, ele tira bastante, né? A luz do flash, ela basicamente está nessa área de realces. Então, para você corrigir um flash estourado, vale a pena você, tá, dar uma mexer no realce. Beleza. Corrigi meu balanço de branco um pouquinho para o amarelo e eu acho que aqui tá bacana. Agora, o que eu posso fazer? Usar o meu pincel, o ajuste localizado, para mexer nos detalhes. Eu posso esconder algumas coisas, né? Eu venho aqui no preto, a exposição puxo toda para baixo e transformo em preto, ó. Beleza? Aqui no cantinho, às vezes fica até bom também. Não vai ficar bom, não. Aí você vai experimentando, tem que usar o bom senso, tá, gente? Não vai sair pintando um negócio de preto para todo mundo ver que você pintou. Assim, tem coisas que ficam naturais, tem coisas que não ficam. E basicamente é isso, ó. Você consegue fazer um tratamento, aplicar sua base e corrigir a sua foto, que antes era assim. Olha como eu inverti a leitura, né? Aqui era muito claro, né, na noiva, e nas meninas muito escuro. Eu escureci a noiva, clareei as meninas. E a foto ganha uma nova perspectiva. Essa foto aqui, por exemplo, essa foto aqui é a mesma coisa. Se eu aplicar a minha base aqui, aula igreja, beleza, já deu a minha cara que eu queria dar, ó, a foto era assim, já deu uma luz, já deu um viva nas paredes, nas cores e tal. E o que essa foto tem aqui que precisa ser corrigido, né? Além do crop, deixa eu dar um cropzinho aqui. Para mim, ela tá com essas lâmpadas aqui, o lustre está muito claro. Os noivos você quase não vê, né? O teto da igreja chama mais atenção do que os noivos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso clarear um pouco os noivos, chamar mais atenção para eles e diminuir o impacto dessas altas luzes, dos lustres na minha imagem. E talvez as beiradas da foto aqui estejam muito escuras. Uma ferramenta muito legal que vai caber nesse caso é o gradiente. O que é o gradiente? Se eu quiser clarear aqui, eu venho aqui, ligo ele, né, esse retângulo aqui, coloco para aumentar a minha exposição, aumento os realces, e o gradiente é uma coisa que você vem aqui embaixo, por exemplo, da imagem, passa de baixo para cima, ele vai clarear uma certa área, ó, olha onde pega. Tá? Não sei se funcionou bem. E aí sempre isso, gente, eu acho que o tratamento é isso, é você testar, experimentar, e uma hora ou outra, de tanto você testar e experimentar, você já vai saber exatamente o que vai caber para você. Tem essa ferramenta aqui do filtro radial também, que eu acho que agora ela vai caber, mas não vai caber. Por exemplo, filtro radial é uma coisa que, ó, ele está marcado, eu vou abrir um círculo e tudo em volta do lado de fora desse círculo vai pegar o ajuste que eu mandei fazer. Então, ó, mandei clarear. Então, tudo em volta do círculo vai clarear. Mas eu quero clarear os noivos, não o que está em volta deles. E aí você vem aqui, clica aqui em inverter. Tá? E aí vai colocar neles lá. Funcionou bem, já deu uma chamada boa para os noivos. Mas mesmo assim, eu vou ao meu velho e bom pincel, que é o que eu mais gosto, e vou na mão
com mais detalhe, mais controle sobre onde eu quero clarear aqui na minha foto. E vou clareando o que eu acho que tem que ser clareado, tá? Vamos lá. Fazer aqui também, não vou ficar com muitos detalhes, tá? Para a gente não ficar agarrado nessas fotos aqui. Só mais para vocês entenderem. Agora eu venho e escureço, tiro os realces do lustre. Não sei se vai ficar bom. Está meio estourado, mas acho que vai funcionar bem. Ó, o altar está muito claro também. Beleza. Agora eu dou um totozinho no meu balanço de branco, que eu gosto dela mais quente. E voilá, temos uma foto já tratada, onde os noivos estavam meio escondidos e tal, e agora eles têm um pouco mais de destaque na foto, tá? Beleza? Vamos ver uma outra foto. Essa aqui é uma foto boa para fazer um preto e branco. Então, como é que é o preto e branco? Lembra? Você cria sua base. Lembra como eu vou refazer aqui mais uma vez, criando a minha base, tá? Eu venho aqui, coloco no Adobe Cor, geralmente é o que eu uso, mas você pode escolher qualquer um, ó, câmera vívido. Vou pôr no câmera vívido, é uma câmera da Nikon, e você pode achar esse ajuste na sua Nikon também. Se fotografa em RAW, ele fica aberto aqui para você na pós-produção. Se você fotografa em JPEG, você tem que selecionar isso aqui lá na sua câmera antes de fotografar, beleza? Então, escolhi o ajuste, vou aqui, ó, eu já tenho o que eu fazer, tá, galera? Então, vocês vão mexendo aqui, vão fuçando e ver o que vocês gostam. Eu já sei que para criar uma base eu venho aqui, puxo esse para cima, puxo esse um pouco para baixo, aumento um pouquinho as altas luzes aqui, os claros, e tá ótimo, tá pronta a base da minha foto, que era assim e agora é assim. Olha como muda, ó, muda bem, tá? Crop, esqueci do crop, eu sempre esqueço do crop. Por isso que é interessante você fazer em todas de uma vez. Beleza. E agora o preto e branco, como é que a gente faz? Lembra? Vai lá e escolhe um dos perfis aqui, se você não tiver nos seus favoritos, você clica aqui, vai lá, escolhe o seu perfilzinho preto e branco, que você gosta, e aplica na sua foto. Agora, o que essa foto precisa ser corrigida? Para mim, basicamente, só esse cara que está com a mão no rosto ali, está meio escuro, eu preciso clarear um pouco o rosto dele. Ó. Ficou horrível. Pena que a mãe da coisa da noiva tá olhando para o lado. Senão ia ficar um fotão. Mas as crianças estão legais aqui. E eu vou escurecer um pouquinho, ó. O que não soma, some, ou pelo menos ganha menos de destaque, né? Então, eu vou escurecer um pouquinho nas áreas que não tem nada me dizendo muito. Esse lustre na borda da imagem chama muita atenção. Eu tiro um pouquinho aqui do rosto dos caras. E aqui embaixo, ó. Olha só, tinha uma foto que era assim, rapidinho, ela foi tratada, minhas sombras mais pesadas e tal, e isso tem gosto para tudo, né? Se você quer fazer uma foto mais suave, você pode fazer, então você vem aqui, redefine sua foto, por exemplo, e, sei lá, usa uma coisa mais neutra, olha como fica mais tranquilo, e aí, em vez de você puxar muito as sombras para baixo, você puxa aqui um pouquinho para cima, um pouco menos, e aí você gosta de uma tonalização, você pode mexer. Eu não uso muito, então eu vou acabar fazendo uma coisa meio estranha aqui, tá? Tonalização não é uma coisa que eu uso bastante. Mas dá para você interpretar de várias formas a sua foto. E aí você cria sua base, salva ela e vai aplicando em outras fotos. Essa foto aqui, por exemplo, ela é uma foto que o ajuste localizado, ele salva muito a foto. Uma coisa, deixa eu aplicar a minha base aqui. Lembra lá, criamos aqui a base da aula e igreja. Apliquei. Mudou? Mudou pouco, mas mudou. Ó. Ganhou contraste minha foto, ganhou um pouco mais de cor, mais de viveza na foto. E eu gosto muito dessas fotos de fundo, né, muito claro, assim. Eu sempre faço muito em quarto de hotel, sempre tem aquela cortina clarinha com um janelão, fecha a cortina, bota a noiva na frente. E aí, o que acontece? Eu gosto muito dessas fotos em preto e branco. Então, eu já criei minha base aqui. Agora, eu mudo para o meu perfil preferido de preto e branco. E venho aqui, ó. Vou tentar clarear um pouco o rosto dela, a pele dela. No caso, eu acho que vale a pena até a gente corrigir aqui a exposição. E ficou mais clara.
Agora, reparem comigo o seguinte, olha aqui do lado direito como apareceram uns pedaços da cortina e tal, e o seu ajuste de pincel localizado tira aquilo facinho, ó. Você passa o ajuste ali e vai criando camadas em cima dele e rapidinho some, e a foto vira outra, tá? Não sei, talvez eu goste dessa com cor. Ajuste cor, cadê? Esse aqui, galera, é o meu ajuste base, tá? Que eu gosto mais. Eu uso ele, a foto era assim, ficou assim. Olha que bacana. Então, são coisas simples que você pode fazer de forma muito, muito rápida, às vezes, porque você está trabalhando com etapas no seu tratamento. Né? Você cropou, por exemplo, geralmente eu entrego 600 fotos para um casamento. E aí, eu só começo a tratar essas fotos quando está tudo selecionado. E eu vou lá e cropo 600 fotos na sequência, todas, uma atrás da outra, sempre no processo cropar, otimizei o meu Lightroom, otimizei a minha cabeça, eu estou rápido naquele processo, então em 40 minutos eu cropo as 600 fotos, depois eu tenho que só ir passando em uma por uma, né, já aplico a minha base em todas, e aí tem que passar as 600 fotos, uma por uma, corrigindo e pincelando, e isso eu gasto, sei lá, em 1h30 por dia, eu faço isso em 2 dias. Outra foto que eu queria mostrar, que dá para mostrar um monte de coisa para vocês, é essa aqui. Olha essa foto, como ela tem muitos defeitos, mas no final é uma foto legal, cara. Eu não queria perder, eu gosto muito dessa foto, porque é a dança deles, ele tá com uma expressão muito legal, assim, e ela tá sorrindo. A galera no fundo, embaixo aqui, né, atrás, todo mundo assistindo, mas olha os defeitos. O cinegrafista apareceu, no rosto das pessoas, né, as luzes dos canhões estão atrapalhando um pouco, e essa estrutura de ferro com essa bola no teto, elas acabam com a minha composição e tiram totalmente a atenção do meu olhar para o que realmente interessa nessa foto, que são as expressões das pessoas, tanto dos noivos quanto dos convidados. E aí, vamos lá, fazer um tratamento rápido nessa foto e mostrar como rapidinho a gente consegue mudar, né, a estética dessa foto e conseguir transmitir a mensagem dela de uma forma muito mais fácil. Então, a primeira etapa, crop. Crop, eu fecho o menu. Claro, eu só faço isso quando é um monte de foto ao mesmo tempo. Se é uma só, eu só aperto o L, tá? Para escurecer e isolar as fotos. Lembrando para quem entrou depois, se apertar o L de luz no seu teclado 2 vezes, ó, ele isola a sua foto. Então, eu fiz o crop, acertei aqui, eu acho que eu consigo até esconder um pouquinho mais aqui. Ele está meio gordão, ó, tá vendo? A lente grande angular, olha como ela estica bem a barriga dele. E aí eu vou fechar um pouco na barriga dele para ele não ficar tão gordinho, porque ele não é. E aí, ó. Opa, eu vou ter que abrir mais um pouquinho para mostrar a cabeça dele. Perfeito. Fiz o crop, tá? Agora eu vou aplicar a minha base. Aplico a minha base. Eu vou usar a minha mesmo. Deixa eu ver o da aula, que isso fica bom. Fica bom. A da aula fica legal também. Agora, o que acontece? Apliquei a minha base e agora eu preciso corrigir algumas coisas. E as coisas que tem aqui são muito difíceis de corrigir se eu não manipular um pouco a minha imagem, ou seja, esconder essas coisas. Eu não consegui tirar com crop e só escurecer um pouquinho aqui não vai adiantar muito, vai continuar feio, vai continuar me incomodando. Então, essa foto é um caso extremo, onde eu vou usar o pincel para escurecer várias coisas e esconder elas, tá? Da minha foto. E quando eu faço isso, eu prefiro que eu faça isso numa foto em preto e branco, porque fica mais natural. Quando a gente faz isso numa foto em cores, muitas vezes ela não fica natural, dá para perceber o que você fez. E aí, vou pegar aqui, então, usar o meu preto e branco, beleza? Estamos aqui, preto e branco. Vamos começar nessas correções, então. Eu vou ligar o pincel aqui para vocês verem, tá? Pincel. E vou escurecer tudo, tanto a exposição quanto os realces. E vou começar a passar nas áreas mais tranquilas, mais fáceis, ó. Cuidado para não passar no rosto deles. Vai passando em volta, contornando o que dá. E depois, com mais cuidado, a gente vai contornar as áreas mais próximas deles para não pegar em cima, né? De onde você não quer na foto. Tá? Então, você fez um aqui, beleza. Vai fazendo, tá, galera? Não se preocupe se tá aparecendo ainda. Então, ó,
Estou escurecendo tudo aqui. Aos poucos. Ainda ficou aparecendo um pouco do bolotão lá, ó. Vou passar mais um pincel por cima daquele. E aí escurece quase tudo de vez, tá? E agora, galera, ó, uma coisa importante. Tá vendo o círculo do pincel? Ele pode ser mais suave, tá? Ou pode ser mais apertadinho. Quando você está fazendo um ajuste desses, é legal você dar mais apertadinho para quando você passar perto das pessoas, ele não vazar para o rosto deles. Então, você apertou aqui, ó, posso fazer bem, tá? Legal. Aqui também, ó, aqui já vou deixar mais solto para não ficar uma bola em cima da calça dele muito marcada. Então, se você vê que você passou o pincel preto e ficou muito marcado, dá para ver claramente o desenho do pincel, deixa ele mais suave. Você aperta Shift e roda a rodinha do seu mouse aqui, ó. E aí ele sobe e desce, sobe e desce. Tá? É um atalho muito bom. Sempre aqui com a mão no mouse, apertou o Shift no teclado e rodou a rodinha, ele mexe na densidade do pincel. Aí, beleza, conseguimos aqui já quase um resultado. E agora a gente precisa ajustar os detalhes. E aí entra uma ferramentinha do Lightroom muito legal. Né? Eu volto com o pincel todo escuro, deixo ele bem, né, bem apertadinho aqui, ó, bem duro, né, com a densidade bem fechadinha, e vou passando aqui, pá, beleza. E agora, quando eu chego no vestido aqui, nas bordas, né, nos limites aqui, onde começa a encontrar o vestido, tem uma ferramenta, quando você abre o pincel, aqui embaixo no menu vai ter aqui, ó, máscara automática. Você pode clicar aqui ou apertar a tecla A do seu teclado, que ela ativa ou desativa essa ferramenta. Quando você ativa essa ferramenta e está pintando aqui de escuro, sobre uma área escura, e acidentalmente você passa por uma área branca, ele entende que aquela área é branca e não passa o ajuste sobre ela. Olha que beleza, olha que beleza, olha que beleza. Se você insistir, ele vai... Ó, nem isso. Ó, se insistir muito, ele passa. Mas aí é só você apertar o Alt, que liga a borracha, e apagar. E a borracha também tem a máscara automática, né? Então, você trabalhou aqui, ó. Agora, para tirar, ele vai tirar só onde está no branco mesmo. Então, a máscara automática te salva muito nessas questões aqui, né? Nessas gambiarras fotográficas para escurecer o fundo. Olha no cabelo dela, como ele aqui, ó. Se eu passar aqui, ó, eu mantenho um pouco da textura do cabelo, que está bem iluminado, né? Ó, ó, ó. Aí agora o que acontece? Vocês estão vendo que aqui ficou uma coisinha que ele não vai passar, porque ele está entendendo que é o cabelo, mas não é, eu quero esconder. Eu desligo a máscara automática e passo por cima, tá? Ó, ó, aqui eu volto com ela. E nisso, galera, rapidinho, né? Claro que eu ainda estou explicando para vocês. Se eu tivesse feito isso concentradamente aqui, já estava pronto. E se eu não me engano, tem no rosto dele também mais detalhes para a gente fazer. Vou ligar a máscara automática, apertando A, e vou passar aqui, ó. Pá, pá, pá. Detalhes muito pequenos, detalhes tão pequenos de nós dois. E fechou. Desligo a máscara e tampo que a máscara não pintou. Beleza. Estamos aí. Ok, tá. Eu sou muito detalhista, vou pintando aqui. Mas, no geral, tá tranquilaço. Ó, 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 ó. E aí, pronto. Olha só. A foto que era assim, agora tá assim. Já tá bem melhor, né? Mas ainda tem coisa para melhorar. Eu gosto muito da expressão, por exemplo, dessa menina aqui, ó, que tá bem perto da mão da noiva. Olha aqui. E tá, o pessoal tá mais escuro. Então eu posso vir com o pincel agora, tá? Desligo a máscara automática dele, aumento a exposição, aumento realces, passo no rosto das pessoas. Eu gosto de ir muito aqui, ó, nesses casos vou mais no rosto mesmo. Esse de trás deu uma exagerada, vazou para o fundo. Tá? Vou no rosto das pessoas. Cuidado para não passar onde já está estourado o rosto da pessoa. Aí você vai, passa e dá um Alt e apaga ali onde já está estouradinho, da luz da festa. E ó, que beleza. Tá indo, tá funcionando bem. O vestido aqui, vou dar um destaque também, as pernas da menina. Achei legal. Bacana. E agora, para finalizar mesmo, eu posso ainda, se eu for chato, tirar o realce aqui, ó, de onde está estourado no rosto das pessoas. Vai melhorar muito, principalmente quando é rosto, né, cara? A gente olha muito para o rosto das pessoas. Se a gente conseguir melhorar o máximo que a gente puder do rosto delas, tá legal. Olha só. Então,
uma foto que era opa, desculpa, apertei o botão errado. Uma foto que era uma zona completa, tá? A gente cropou, aplicou a base e depois veio com o pincel corrigindo várias coisas para deixar essa foto com uma leitura muito mais legal. Eu, pessoalmente, não me importo nem um pouco de fazer isso, tá, galera? Não acho que seja desonesto eu usar esses recursos para esconder coisas como essas, né? Que é um globo, é uma coisa que eu acho feio, que me irrita muito nos casamentos também. Esses raios, esses globos, essas bolotas, essas luzes de canhão. Então, enfim, eu tenho essa ferramenta, ela está disponível, eu não tenho nenhum compromisso com nenhum veículo de imprensa onde eu não possa manipular minhas fotos, então tá aí. Faço sem dó, tá? E vamos embora. Deixa eu ver quem está assistindo, tem uma galerinha assistindo ainda. Isso aí, galera. Bom que vocês estão gostando. Eu acho que agora, sim, eu acho que deu para entender bem, né, como vocês fazem. Ó, essa foto aqui, por exemplo, essa é uma foto que ela tem muitos ajustes a ser feitos, e quando eu aplico a minha base, ela vai ser já em preto e branca, tá? Olha só, faço um crop aqui, tem muita coisa em volta que eu posso tirar. Olha que legal. E aí eu venho com o pincel. Atalho para o pincel, tá, galera? Tecla K. K ativa ou desativa o seu pincel. E aí mando clarear o meu pincel. Clareio o rosto deles. E aí você vai clareando várias vezes. Eu gosto de passar vários pincéis fraquinhos em vez de passar um muito forte, tá? E tem que ter uns cuidados, às vezes, para você passar mais de um lado. A gente tem que ver, por exemplo, se a luz está chegando mais desse lado dele, eu não quero clarear o rosto homogeneamente. Eu quero, claro, que ele acompanhe a tendência da luz, que é mais claro de um lado e um pouquinho mais escuro do outro. Então, eu clareio mais de um lado que do outro e tal. E aí, por aí vai. Eu acho que deu para entender. Olha como agora o nosso olhar vai muito mais no rosto deles, né? O que eu faria ainda no Photoshop, se eu conseguisse, eu tirava essas bolas, que essas bolas aqui incomodam muito, atrapalham muito a minha composição, elas chamam muita atenção. Formas geométricas já chamam atenção. Pontos claros chamam atenção. Agora, formas geométricas muito claras chamam muito mais atenção na sua foto. E beleza, galera, eu acho que deu para entender, né? Acho que o negócio é esse, galera. Entendam que você tem essas 4 etapas, que você precisa cropar, que você precisa trabalhar o contraste e as cores base das suas fotos. Depois você vai corrigir a exposição e fazer alguns ajustes localizados. E pronto, cara. Aí depois é só finalizar e babau, tá pronta a sua foto. Porque, agora, é legal, isso aqui, quando a gente está tratando uma foto, é muito rápido, né? Muito simples, ó. Venho cá, já tenho o meu preset, tratei aqui, venho, faço o crop rapidinho, pá, bonito, não sei o quê, mexo aqui, agora eu corrijo, né? A exposição, já corrijo o balanço de brancos, e a minha foto está pronta. Ela era assim, agora ela é assim. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente está trabalhando com um volume muito grande de fotos, como eu falei, eu chego de um casamento com 15, 20 mil fotos e passo por um longo processo de seleção, com vários métodos, vários detalhes, para chegar numa seleção de 600 fotos, e só aí, com essa seleção prontinha, é que eu começo a tratar minhas fotos em lotes. Cada uma dessas 4 etapas eu faço com todas as fotos de uma vez.